pessoal, a aula de hoje eu vou falar sobre as posições relativas à esfera. A primeira posição que eu vou falar vai ser em relação à esfera e uma reta. Então, existem três posições, basicamente, entre uma reta e uma esfera. A primeira posição que eu vou falar é se a reta for secante. Uma reta vai ser secante a uma esfera se, somente se, eu construir um segmento de reta, onde ela vai seccionar o ponto A na esfera e o ponto B, e esse segmento de reta for apresentado. Significa que a interseção entre a esfera e a reta S vai ser um segmento de reta AB, ou seja, S vai ser secante. A próxima posição relativa entre a reta e a esfera vai ser justamente se a reta for exterior à esfera. Uma reta vai ser exterior à esfera se somente se não existir nenhum ponto em comum entre a reta e a esfera. Então, nós podemos dizer que a interseção entre a esfera de centro O e a reta S vai ser sempre vazia. Então, S vai ser exterior. E, por fim, a reta vai ser tangente. Ela vai ser uma reta tangente se somente se essa reta, ela tocar a esfera em apenas um único ponto T. Esse ponto aqui seria o ponto de tangência. Uma observação que nós vamos ter também é que o raio da esfera vai ser sempre perpendicular a essa reta que tangenciar a esfera. A interseção entre a esfera de centro O e a reta S vai ser sempre esse ponto T. A próxima posição é em relação ao plano. Então, nós temos também três posições em relação ao plano. Ele pode ser exterior, secante ou tangente. A primeira posição que eu vou falar vai ser o plano secante. Então, um plano vai ser secante a uma esfera se somente se ambos têm em comum infinitos pontos. Esses infinitos pontos comuns formam justamente um círculo chamado de secção plana. Esse círculo, ele vai possuir também um raio, que seria o raio do círculo de secção. Esse raio maior é o raio da esfera. Então, nós vamos ter três medidas básicas. O raio do círculo de secção, o raio da esfera e a distância entre o ponto, o centro, né? A origem, o ponto C, que seria o centro da esfera, e justamente o plano de secção, que nós chamamos de D. Para determinar essas medidas, nós vamos utilizar normalmente as relações métricas do triângulo retângulo ou simplesmente também o teorema de Pitágoras. O plano vai ser secante à sua esfera se a interseção entre o plano e a esfera for justamente uma circunferência. A segunda posição é se o plano for tangente. O plano vai ser tangente a uma esfera se ele tocar em apenas um único ponto. Se eu tiver apenas um ponto em comum, significa que esse plano vai ser tangente. E, por fim, a última posição é um plano exterior. O plano vai ser exterior se ele não tiver nenhum ponto em comum entre a esfera. Então, se a interseção entre eles for vazia, eu posso dizer que esse plano é exterior à esfera. Bem, pessoal, agora eu vou resolver uma questão que fala justamente da posição entre um plano e uma esfera. Ela diz o seguinte: uma bola esférica de 16 centímetros de diâmetro está flutuando em uma piscina. A bola está com 4 centímetros do raio abaixo do nível da água. Qual é o raio da calota esférica imersa na água? Bem, pessoal, para resolver essa questão, eu trouxe um esquema. Esse esquema representa justamente a bola e a posição dela em relação à piscina. Essa distância aqui vai ser justamente a medida 4, que seria a distância entre a bola e o ponto que a bola está tocando, né, a piscina, e a parte que está imersa. Nós temos também que o diâmetro dessa circunferência, o diâmetro dessa esfera, ele vai ser 16 centímetros. Significa o seguinte, que se o diâmetro é 16 centímetros e eu tenho 4 centímetros de medida aqui, então essa distância aqui vai ser 12 centímetros, ok? Ele quer determinar justamente essa medida R.
Bom, como aqui nós temos um triângulo retângulo, nós vamos utilizar uma relação métrica para determinar essa medida. A relação métrica que eu vou ter é a seguinte: eu tenho aqui, ó, o triângulo retângulo. Aqui seria a altura, que no caso é o raio. E aqui eu tenho as duas medidas, 12 e 4, que eu vou chamar aqui de M e N. Existe uma relação métrica que diz que a altura ao quadrado, no caso raio, vai ser igual ao produto das duas medidas que estão aqui abaixo, desses dois segmentos de reta. No caso, 4 vezes 12. R ao quadrado vai ser igual a 48. Bom, pessoal, aqui nós podemos simplificar, né? Determinar essa raiz aqui. Então, R ao quadrado vai ser raiz quadrada de 48, ok? E aí, nós vamos ter a seguinte situação. 48, vocês concordam que é a mesma coisa que 16 vezes 3? Já que esse 16 tem uma raiz exata. Então, o que nós vamos ter? Raiz quadrada de 16 vai ser 4 e a raiz quadrada de 3 continua sendo 3. Significa que o raio dessa secção, né, da calota, ela vai ser 4 raiz de 3 centímetros. Letra C.